Bom dia, crianças. Tudo bem? Agora nós vamos começar a estudar sobre o profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias. Nós vamos começar com um versículo, tá certo? E o versículo diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. E aqui está a referência, se você quiser conferir na sua Bíblia, é em Hebreus 13:17. E então aqui diz, começa assim, eu vou explicar esse versículo para vocês, tá certo? Obedeçam aos seus líderes. O que é obedecer? Obedecer é fazer aquilo que a pessoa está lhe pedindo imediatamente, tá certo? Obedecer, quando você está em casa, você deve obediência ao seu pai, à sua mãe, quem está responsável por você, a sua avó, sua tia, tá certo? Quando você está na escola, você deve obediência ao seu professor ou à sua professora. E na igreja não é diferente. Deus escolhe pessoas para estar liderando as pessoas também na igreja. O líder geral de uma igreja é o nosso pastor. Mas dentro de uma igreja tem vários departamentos. Então você também deve obediência aos líderes, né? Se você é do departamento de crianças, você deve obediência ao líder das crianças. Se você é dos jovens, e assim vai, tá certo? Você tem que obedecer aos líderes que Deus escolhe, tá certo? E submetam-se à autoridade deles. O que quer dizer isso? Você deve obedecer com alegria, com gentileza, porque tem pessoas que obedecem, né, crianças, mas de mau gosto, com a cara emburrada, né, reclamando, e isso não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que você deve obedecer com gentileza, com alegria, com o coração alegre, porque isso sim vai agradar ao Senhor. Então nós vamos agora começar a estudar sobre o profeta Eliseu. Então, crianças, vocês devem lembrar que nós paramos aqui, né, quando Elias e Eliseu atravessaram o Rio Jordão e que Elias foi levado para o céu, na verdade? E quando Eliseu retornou, que ele tinha ganhado o manto de Elias, ele tocou aquelas águas e as águas se abriram, né? Quando ele terminou, quando aquelas águas se abriram, ele teve a certeza que ele era realmente o novo escolhido por Deus, né? Ele era realmente agora o homem que Deus ia usar para ajudar as pessoas. Então, a partir daquele momento, ele não teve nenhuma dúvida. Mas aí, criança, será que as pessoas iriam aceitar Eliseu como novo profeta, né? Como novo líder? Será que as pessoas iriam aceitar? Vocês acham? Sim ou não? Vamos descobrir, tá certo? Então, Eliseu liderava, mais Elias, um grupo de jovens, né? Eles treinavam esses jovens que eram conhecidos como os discípulos do profeta. E naquele dia, aquele grupo de jovens, que havia 50 jovens ali, aguardando o retorno de Elias e Eliseu, porque eles sabiam que Elias um dia ia para o céu, mas eles não sabiam que dia seria esse, nem a hora, tá certo? Então eles estavam esperando o retorno dos dois, mas retornou somente Eliseu. E quando eles retornaram ali, que eles viram que Eliseu também, quando tocou a água com o manto que se abriu, eles sabiam que Eliseu era um homem de Deus, era um servo de Deus e que eles deviam respeitar. Mas quando eles viram que eles não viram Elias, crianças, eles não queriam aceitar a falta do profeta Elias. Daí eles começaram a perguntar para Eliseu: cadê o profeta Elias? Nós queremos ele. Então Eliseu pediu que eles se acalmassem, né? Eles quiseram sair para procurar Elias, eles não queriam acreditar que Elias tinha ido para o céu. Então Eliseu pediu que eles não fossem. Eliseu pediu que eles se acalmassem. Mas a insistência foi tanta, a teimosia foi tanta, crianças. E com essa atitude deles, eles estavam desrespeitando as ordens de Eliseu. Eles não estavam aí obedecendo Eliseu, eles estavam sendo teimosos, insistentes, né? E com isso, com essas atitudes, eles desrespeitaram Eliseu como novo líder, por consequência também estavam desrespeitando a Deus, porque Deus que escolheu Eliseu para ser o novo profeta, né? E aí Eliseu ficou muito constrangido com a situação.
e deixou eles ir. Permitiu, vão, se vocês querem ir, vão procurar Elias. Criança, e eles foram, passaram 3 dias procurando por Elias e eles, lógico que não iam encontrar, porque Elias já estava no céu com o Senhor, não é verdade? Então eles retornaram muito envergonhados, né? Eles retornaram aprendendo uma lição muito importante, que era agora de respeitar e obedecer Eliseu como seu novo líder, como seu novo profeta. Então, depois dessa atitude, criança, dos jovens, Eliseu ele viajou para a bonita cidade de Jericó. Lá em Jericó tinha palmeiras muito altas, né? Tinha muitas plantas, variedades de plantas, com variedades de flores de várias cores, tá certo? E aí, mas estava acontecendo um problema muito grave na cidade. A água, a fonte principal da água que abastecia os poços da cidade, das casas, estava contaminada. E quando a água, criança, chegava no pasto, em vez do pasto ficar bem verdinho, secava. As plantas não cresciam e era muito perigoso beber aquela água que estava contaminada. Então, quando Eliseu chegou ali naquela cidade, os líderes daquela cidade foram até Eliseu para lhe pedir ajuda. E quando eles tomaram essa atitude, eles estavam, crianças, fazendo o seguinte: eles estavam respeitando Eliseu. Eles estavam considerando Eliseu como um novo escolhido de Deus, como um homem de Deus que agora ficou para substituir o profeta Elias. E eles explicaram todo o problema que estava acontecendo ali com a água da cidade. Então Eliseu pediu para eles trazer um prato novo e dentro desse prato novo, sal, tá certo? Então eles não hesitaram em nenhum momento, eles simplesmente obedeceram imediatamente ao pedido do profeta Eliseu. Então, desta maneira, com essa obediência, eles estavam tanto respeitando Eliseu, como respeitando a Deus, certo? E quando eles chegaram ali com aquele prato e sal, Eliseu pegou aquele prato e foi até a nascente da água, e ele derramou aquele sal na nascente e fez a seguinte oração: Senhor, purificai estas águas, para que não haja morte, né? Não haja mais nenhum problema e que ela se torne pura. Sabe o que aconteceu, crianças? Deus honrou o pedido do profeta Eliseu, tá certo? Deus purificou aquelas águas, tá certo? E aonde passava que Deus operava essas maravilhas, aquelas maravilhas iam se espalhando de povoado em povoado, de cidade em cidade. Depois de algum tempo, Eliseu saiu dali de Jericó e foi para as montanhas de Betel, tá certo? E quando Eliseu estava ali no caminho para as montanhas de Betel, um grupo grande de jovens saiu da cidade também, começou a seguir Eliseu, mas para causar problemas, crianças. Sabe o que foi que aqueles jovens começaram a fazer? Começaram a rir, a zombar de Eliseu. Eles gritavam: sobe careca, sobe careca. Com isso eles estavam querendo dizer que o profeta Elias tinha subido ao céu e também estavam querendo que ele também subisse, que ele fosse para o céu onde estava Elias, e ficaram mangando, zoando, zombando deles, gritando. Sabe o que Eliseu fez, crianças? Ele simplesmente voltou-se para trás, olhou para aquele jovem e os amaldiçoou. Pediu para Deus que mandasse um castigo para aqueles jovens, porque eles estavam desrespeitando a Deus, porque Deus que escolheu Eliseu para ser um servo dele aqui na terra. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu o pedido imediatamente de Eliseu e mandou 2 ursas, saiu daquela floresta ali, 2 ursas muito ferozes, crianças, que despedaçaram e mataram 42 jovens. Foi uma cena muito triste, muito lamentável, mas foi o que aconteceu, tá certo? Então,
Com essa lição de hoje, nós aprendemos que nós não podemos desrespeitar aquelas pessoas que são escolhidas pelo Senhor. Nós temos que aprender a obedecer com alegria, com gentileza, né? Nós temos que ser gratos ao Senhor pelas pessoas que Ele escolhe para ser nosso líder. Aquela pessoa, o nosso pastor, aquelas pessoas que estão cuidando dos departamentos, tá certo? Que estão cuidando das pessoas, que estão fazendo o seu trabalho para que as pessoas possam crescer espiritualmente, tá certo? Então, depois disso, Eliseu saiu das montanhas de Betel e foi para a cidade de Samaria. E na próxima aula nós vamos saber aí o que aconteceu lá, tá certo?